Olá, eu sou Luiz Fernando Otero Cisne, engenheiro de som e de acústica. Audiófilo de carteirinha desde 1954, quando eu comecei minha coleção de LPs. Todos podem imaginar as dificuldades que alguém enfrenta quando vai a uma loja especializada comprar discos usados. Lá estão produtos lacrados e outros ainda em melhores condições, e no outro extremo, discos totalmente detonados. Capas muito deterioradas e sem jaquetas externas, falta de envelopes internos, superfícies vinílicas totalmente arranhadas, riscos profundos e visíveis por todas as partes, além de uma quantidade monumental de poeira e partículas que saltam aos olhos. Entre esses extremos, encontram-se discos em todos os estados de conservação. Claro que tudo isso dificulta muito as coisas para o comprador, especialmente os que não estão familiarizados com o planeta vinil. É por isso que foi elaborada uma classificação universal para qualificar o estado de conservação dos discos. Essa classificação abrange as seguintes classes. M. Mint. Para pertencer a essa categoria, o disco deve estar em estado de conservação excepcionalmente bom, como se fosse um produto que acabou de deixar a fábrica, preferencialmente não reproduzido e, em casos ideais, ainda selado. Admite-se no máximo 4 reproduções, desde que o equipamento utilizado seja de alta performance. Nenhum defeito na jaqueta plástica externa, sem marcas ou etiquetas. Capa impecável, sem nada escrito ou marcas, e envelopes internos, como se fossem absolutamente novos e sem uso. As superfícies devem estar rigorosamente íntegras, o mesmo valendo para os rótulos centrais. NM. Near Mint. Um disco em ótimo estado de conservação, sem apresentar marcas de uso. A jaqueta externa não deve apresentar nada além de defeitos absolutamente homeopáticos e superficiais, a exemplo de marcas circulares e sinais de manipulação. Mas não podem haver dobras, nem amassões, nem rugas. O mesmo vale para as capas, que não podem estar descolando nas bordas. As capas também não podem apresentar cortes nem furos, muitas vezes utilizado para designar os discos. A mesma coisa vale para encartes, letras de música e pôsteres que façam parte do produto. VG+, Very Good Plus. Os discos desta classe podem apresentar alguns sinais de uso anterior, de preferência usado por proprietários que tenham tido muito cuidado com a conservação dos discos, o que torna-se visível. As superfícies vinílicas podem apresentar visibilidade de pouco uso, incluindo riscos absolutamente superficiais que, entretanto, não prejudiquem nem a reprodução nem a audição. Também são admitidos pequenos empenamentos que não comprometam a reprodução nem a audição. Os rótulos podem mostrar alguma descoloração, porquanto o furo central não pode estar deformado por excesso de uso. Figuras de capa, de envelopes e de encartes podem apresentar sinais de desgaste por uso, moderado. As capas podem mostrar algumas marcas, inclusive marcas como furos circulares e deslocamentos eventuais. VG. Very Good. Os defeitos dos discos da classe VG são como os da classe VG+, apenas que um pouco mais acentuados. Os ruídos de superfície durante as reproduções devem ser muito modestos. Por modesto, entende-se que sua audição é notável durante passagens de baixo nível e situações de fade-in e fade-out, mas sem prejudicar as passagens musicais normais.
O desgaste dos sulcos começa a ser revelado nesta classe. São admitidos rótulos e capas com pequenas marcas de lápis ou canetas. Do mesmo modo, são admitidas fitas de marcação e identificação. O mesmo se aplica às figuras das capas. Para ser classificado como VG, nenhum disco pode apresentar todos esses problemas simultaneamente. No máximo, 3 deles. G+, Good Plus e G Good. Esses discos podem ser colocados no toca-discos e ainda vão ser reproduzidos sem grandes problemas, especialmente escorregões da agulha, mas os ruídos de superfície já serão algo mais notáveis, provavelmente em função de risco e desgaste dos sulcos. Jaquetas externas e capas poderão apresentar seções descolando, especialmente embaixo e na espinha. Inscrições e marcas com fitas, além dos anéis nas capas, poderão começar a comprometer a integridade dos próprios discos. Discos com essas características podem estar pouco melhores do que outros. Esses melhores são os classificados como G+, os outros como G. F, Fair e P, Poor. Discos com riscos consideráveis, com empenamentos de monta, que dificilmente podem ser reproduzidos sem escorregadelas da agulha ou trechos que se repetem indefinidamente. As figuras de capa estão muito desgastadas ou desbotadas. As capas podem se mostrar descoladas nas 3 bordas e os sinais de marcações de fita e canetas são pródigos. Muitas vezes, a capa sequer consegue manter o disco em seu interior. Os envelopes internos estão desmanchando ou bem deteriorados. Também aqui os discos podem estar melhores ou piores. Os melhores são classificados como F, Fair, e os piores como P, Poor. Aqui termina a classificação universal dos discos vinílicos. Caro amigo, cara amiga, esse é o final deste clipe. Até o próximo e um abraço.